Já tá. E eu não consigo ver, eu não sei onde ver as pessoas, as que entram ou não. Ah, quer dizer, sim, eu sei. Ok, né? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Pessoal, muito boa tarde. Eu estou muito feliz por esse momento, né? A gente ainda está nesse momento, não tanto, obviamente, como no início de todo esse processo de pandemia, mas a gente ainda está no período pandêmico e a gente ainda está com determinadas situações de distanciamento, né? A gente ainda está evitando muito essa aproximação em grupos menores e assim, né, como a maioria das pessoas está fazendo. Então, está mais uma vez, né, nesse espaço, encontrando pessoas queridas, ainda que de forma, nessa forma remota, ainda assim é um momento muito interessante, um momento muito importante, né, para a gente. Principalmente quando a gente se reúne para trocas de saberes, a gente construir conhecimento. Então, esse momento é um momento muito importante. Por esses sentimentos. Eu creio que esse sentimento é compartilhado por muita gente, né, se não por todo mundo, que é dessa tentativa de aproximação, esse momento de chegar junto. E a gente está chegando junto, né, agora, com esse ciclo de palestras, até uma temática muito interessante, ciclo de palestras, corpo e ética na tradução e interpretação de Libras, olhares batinianos. Eu gostaria de abrir esse momento, é um momento de abertura desse ciclo, que é composto por mais 2 outros momentos, eu falo mais um pouco adiante, mas eu gostaria de iniciar esse momento agradecendo, né, e saudando todas as pessoas que já estão aqui, que ainda vão chegar e que vão ver isso depois. Agradecer pela disponibilidade de tempo, o tempo dedicado, né, esse momento aqui, como eu falei, a gente juntas e juntos refletirmos sobre as relações que o corpo estabelece na tradução e interpretação de Libras, principalmente conhecimentos circulam esse universo. Né? Eu penso que essa relação de corporeidade, de corporificação também, ela deve ter assumido sentidos outros nesse período pandêmico. E assim, e dessa forma, eu acho que nada mais importante de que outros olhares, né, sobre isso, sobre esse corpo, sobre as relações que esse corpo estabelece, as pessoas envolvidas no processo de tradução e interpretação de Libras, que basicamente é o nosso foco. E também eu agradeço, né, gostaria de agradecer e registrar isso, que esse momento ele não seria possível se não fosse graças à Faculdade de Letras da nossa Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, a FALE, né, desde o período da implementação de Libras, lá em 2009, pelo menos aqui, né, na UFAL, e também a implantação do curso Letras Libras, 2013, 2014.2, mais ou menos. Eu lembro que na pessoa da professora Eliana, do Elcio, que compreenderam a urgência da necessidade de estar, né, da universidade estar aberta a essa velha, nova realidade de Libras e pessoas surdas como parte do contexto acadêmico, no nosso caso, de Alagoas. Né? E dando continuidade também a essa compreensão dessa abertura desse espaço, não que o espaço seja nosso, mas uma abertura já que as pessoas estavam neste lugar, então é proporcionar que outras pessoas também fizessem parte desse lugar. Então, continuando essa mesma compreensão, vimos a nossa querida Rita Souto também, um beijo para a Rita Souto, se vir esse momento. E os demais que fazem a Fale, né, essa disposição e comprometimento, eu acho que essa palavra também é interessante, com a universidade como um espaço aberto a todas as pessoas, né, e nesse caso específico das discussões aqui construídas, de pessoas surdas e pessoas ouvintes. Nesse sentido também, eu não poderia deixar de mencionar o professor Paulo Stella, né, líder, eu não sei se também já entrou, mas líder do grupo de pesquisa Observo,
do qual também faço parte, né? Que ajudou no meu entender, ajudou a ampliar ainda mais, né, esse espaço, né? E também estimulando e proporcionando o que eu entendo ser vínculos com o programa de pós-graduação em Linguística e Literatura, né? O PPGLL. Então, assim, programa esse que ele também conta com um número crescente de pessoas surdas e também um número crescente de pesquisas relativas aos sinais, às línguas de sinais, né? Parabéns ao programa que tem crescido nesse sentido. E, assim, eu acho que é interessante puxar uma sardinha também para o meu lado nesse momento, porque dentre essas pesquisas está a minha, né? Eu tive o prazer e a responsabilidade de desenvolver, né, de forma pioneira, e esse pioneirismo eu só identifiquei no dia da defesa da minha tese. O professor Sérgio Ifa atentou para isso, pioneirismo no sentido de primeira tese, doutorado em linguística na linha de linguística aplicada, né, com discussões que envolviam diretamente professoras e professores de Libras, informação, surdos e ouvintes, né, e principalmente o ensino de Libras. Então, foi um prazer e uma responsabilidade de fazer parte, né, desse processo histórico mesmo, que é uma pesquisa que vai ficar registrada. E o título da minha pesquisa, o título da minha tese, foi reconstruir sentidos de ensinar a aprender Libras, diálogo com e entre professores em formação inicial. E, né, também por falar essa minha pesquisa, desenvolvida na disciplina Metodologia do ensino de Libras, do curso de Letras Libras daqui da UFAL, que também é um curso importantíssimo e tem demonstrado, tem crescido muito no sentido da universidade. A universidade tem visto muito a ação deste curso, né? Aproveitando esse ensejo, eu desde já agradeço aos dois tradutores e intérpretes, né, que estão atuando nesse momento, a Juliana Vanessa, tenho saudade, Ju, tá com saudade já, e também do Carlos Matias, agradeço por esse envolvimento também dessa forma. E também, né, claro, né, depois de dito tudo isso, também de agradecer, como é que eu posso dizer, a maravilhosa palestrante, né, a Carol Fomin, que deixa eu ver aqui, que é doutoranda e mestre em Linguística Aplicada pela PUC, é coordenadora do curso de pós-graduação em Tradução e Interpretação do Instituto de Singularidades, né, e atua como intérprete de Libras em diversas áreas, né, mas principalmente a esfera artística, né. Então, assim, muito obrigado por ter aceito esse convite, né, que, assim, para a gente realmente é de forma muito significativa. Eu pensei a gente fazer o seguinte, eu pensei que esse momento ele poderia funcionar assim, né? No caso, a Carol, ela teria uns 40 minutos da fala dela, e a gente abriria para perguntas que teria aproximadamente os 40 minutos também, a depender da construção das perguntas e o tempo que levarem e tal. Então, eu penso que teríamos aproximadamente 40 minutos, eu penso que assim está ok. Qualquer coisa pode falar mais um pouquinho, então a gente vê. E, viu, Carol, qualquer coisa que à vontade. E também, gostaria de frisar o seguinte, acerca desse ciclo de palestras, né? Só reforçando o títulozinho, que eu acho que dá a ideia, mais ou menos, dos outros dois momentos que teremos. Ciclo de palestras, Corpo e Ética na Tradução e Interpretação de Libras, Olhares Bakhtinianos. Né? Como eu falei, vão contar com outros dois encontros, um no dia 19 de janeiro, anota aí, qualquer mudança de planos a gente comunica, e o outro no dia 9 de fevereiro, até então estão esses momentos marcados. Outra coisa, sim, os certificados, vai ter direito ao certificado, quem tiver mais ou menos 75% do evento, que no nosso caso vai configurar 2 participações, né, dessas 3 que formam um evento como um todo. Eu penso que das informações e do que eu tenho a tentar aí, sim, em relação aos comentários, em relação às perguntas, elas podem ser feitas pelo YouTube, que aparece aqui para a gente também, e eu acho que é isso. Então, Carol, fique à vontade, muitíssimo obrigado, qualquer coisa, estamos por aqui, dá um olhinho aí no chat, a gente está por aqui. Obrigadíssimo mesmo, viu? Fica à vontade, você está com a fala agora.
Bom, então quero agradecer imensamente o convite de estar com vocês nesse ciclo de palestras, agradecer ao professor Fábio, ao professor Paulo Stella, que foi quem me primeiro fez o contato, né? A gente partilha da mesma orientadora lá na PUC São Paulo, e eu queria agradecer também a equipe de intérpretes, já desde agora, para que eu não esqueça de agradecer pelo trabalho, por vocês estarem aqui sendo a minha voz em língua de sinais, né? Então, vocês estarem fazendo essa mediação na comunicação. E queria dizer que eu confio no trabalho de vocês e que qualquer dúvida, se eu estiver falando demais, rápido demais, ou se vocês tiverem dúvida de algum sinal, alguma coisa, estou à disposição também. Bom, eu começo a minha fala, eu vou apresentar meus slides, então, mas antes de colocar os slides, eu gostaria de dizer que eu vou trazer um pouco de alguns conceitos teóricos nessa perspectiva bakhtiniana, né, dos estudos da linguagem, que é a perspectiva na qual eu pesquiso, e vou trazer uma parte da minha pesquisa de mestrado e uma parte da minha pesquisa de doutorado. Claro que eu trago recortes por conta do tempo que a gente tem aqui, né? Então, trago alguns recortes para que a gente pense um pouco mais sobre o corpo, né? Nessa perspectiva bakhtiniana. Porque a parte da ética, eu imagino que vocês vão ver com outros pesquisadores. É claro que todas essas questões estão sempre muito envolvidas e muito implicadas, mas eu vou pensar a partir de uma perspectiva do corpo como texto, de como que esse corpo do tradutor-intérprete também é um texto, e especificamente no contexto artístico, que é o meu contexto de pesquisa e o meu contexto de atuação também como tradutor-intérprete que sou. Então, vou apresentar meus slides, vou pedir que coloquem meus slides na tela, por favor. Como fui apresentada, acho importante falar que eu sou mestre, mas sou doutoranda, então ainda estou com uma pesquisa em andamento. A minha professora orientadora é a professora doutora Beth Bright, a quem eu agradeço demais pela orientação ao longo de todo o percurso do mestrado e também pela orientação agora no doutorado, que foi quem me apresentou os estudos da verbovisualidade, que ainda vou explicar um pouquinho mais adiante. Vou, então, passar para frente aqui no meu slide. E, então, assim, antes de começar a entrar na pesquisa especificamente, eu acho que é importante pontuar que a concepção de linguagem e os estudos bakhtinianos, eles são a partir de um grupo de pesquisadores, e não especificamente a partir de uma pessoa, que foi Bakhtin, né? Então, era um grupo de pessoas, um grupo de diferentes intelectuais, de diferentes áreas do conhecimento, no final do século XIX, começo do século XX, que se debruçou sobre questões como linguagem, literatura, música, arte, filosofia, psicologia. Então, eram diversas linguagens e diversos campos disciplinares que eram pesquisados para se pensar essa linguagem. E eu acho também importante dizer que, dentre esses pesquisadores, eles eram de formações diversas também. Então, o Bakhtin, ele tinha formação nos estudos literários, e foi professor em universidades na área da literatura. Mas o Voloshinov, ele era um pesquisador da área da música e dos estudos linguísticos. A gente tinha também outros pesquisadores, como Medvedev, que era do direito, da área do direito. E aí, ali estão os outros nomes, são nomes em russo, eu não sei se estou pronunciando corretamente, mas a gente tem Matvei Kogan, a Yudina, o Ivan Konayev e o Lev Pompiovski, que eu não sei como fala o nome, mas estão aí nos slides, quem quiser pode ler, mas que eram filósofos, pianistas, biólogos. Então, o que eu gosto de dizer isso é porque eu, como a minha primeira formação foi em arquitetura, e depois fui para os estudos da tradução e interpretação de língua de sinais, me sinto inclusa no círculo de Bakhtin, no sentido de que a gente não precisa ser somente um linguista, somente quer dizer, de diversos campos disciplinares, o que traz também um olhar bem abrangente para a linguagem. Então, por isso eu sou tão apaixonada por essa perspectiva teórica.
Bom, pensando nesses fundamentos básicos, né, para que depois eu possa falar um pouco da pesquisa e depois espero poder fazer e conseguir fazer essa relação desses conceitos com mais adiante a pesquisa que vou apresentar, a concepção de linguagem advinda desses pesquisadores e das formulações teóricas do Círculo de Bakhtin estão ligadas às condições de comunicação e às estruturas sociais. Então, eu gostaria muito de frisar isso, porque, principalmente agora que vou apresentar minha pesquisa de mestrado, que foi feita em um período pré-pandêmico, e a minha pesquisa de doutorado, que se insere num contexto pandêmico, que estamos na pandemia, as condições de comunicação foram totalmente alteradas e totalmente modificadas. As nossas estruturas sociais também foram alteradas pelo momento em que vivemos. Então, quando a gente vai pensar em concepção de linguagem, a gente precisa considerar também isso. E é por isso que acho importante deixar isso frisado, que é um conceito já advindo do Círculo de Bakhtin. E que também, um outro conceito que vamos falar sobre é sobre o conceito de enunciados, que são a forma como as unidades linguísticas que nós vamos olhar para fazer as análises mais adiante, tá bom? Alguns conceitos que despontam na pesquisa como fundantes, dentre os muitos conceitos que estão imbricados na teoria bakhtiniana, são de interação verbal, de compreensão ativa e responsiva, o enunciado concreto, olhando para essa porção verbal e para essa porção não verbal. Então, aquilo que é dito através de palavras, sinais e através da comunicação verbal, e aquilo que também é dito através da cena teatral, que é o que a gente vai olhar mais adiante. Qual é a situação social e concreta, e qual é a situação social imediata daquele momento em que o enunciado acontece. O contexto social e histórico mais amplo, que também vai influenciar em como esses enunciados vão se dar, e o conceito de gêneros discursivos, porque a gente vai estar falando especificamente do gênero teatro. Um outro conceito fundante para a minha pesquisa são os estudos da verbovisualidade, que foram iniciados aqui no Brasil pela professora doutora Beth Bright, que é minha orientadora, e que vai olhar para diferentes textos enunciados e para como que esses enunciados não verbais, né, ou seja, as imagens, as ilustrações, ou mesmo a forma como os textos são dispostos em diferentes suportes, compõem e estão amalgamados com a porção verbal. Então, aquilo que é visual está completamente amalgamado ao verbal. Então, verbal e visual vão formar um todo que é indissolúvel. Então, quando a gente lê, por exemplo, um jornal, a gente não lê apenas o texto que está ali em forma verbal. A gente olha a composição, como ele está disposto, quais que são os enunciados, quais são as fontes maiores, o destaque. Então, quando a gente lê também uma imagem, a gente não lê só a imagem, a gente vê a imagem, a disposição dela na página, como que está a legenda, como que aquilo se associa, não só aquela página, mas aquela página dentro daquele caderno, naquele jornal. Então, hoje que temos os jornais online, né? Então, como é a disposição, o que eu vejo primeiro, qual anúncio que está próximo. Então, tudo isso vai compor um texto que é verbo-visual. É importante dizer também que a gente tem diferentes pesquisadores, e aí eu trago aqui esse slide apenas como um registro, mas que a gente tem muitos pesquisadores na área da língua de sinais que estão pesquisando a partir da concepção bakhtiniana dos estudos da linguagem. Então, a gente tem... É importante dizer quem veio antes da gente, né? Então, quem são as minhas referências e quem são as pessoas que estão estudando as línguas de sinais numa concepção bakhtiniana, a tradução e a interpretação numa concepção bakhtiniana, e em diferentes contextos, em diferentes esferas. Então, a gente tem tanto pesquisas na esfera educacional, como pesquisas na área de tradução de materiais audiovisuais, na área de conferências, na área de... sobre os conceitos de ética, que temos a professora Vânia Santiago. Mas eu gostaria de deixar aqui também o meu agradecimento e a minha fala, e o meu carinho especial ao professor Vinícius Nascimento,
que foi quem me apresentou e me introduziu, foi o meu primeiro orientador no TCC, quando eu estava na pós-graduação, na especialização em tradução e interpretação de Libras, e que me ajudou a me apaixonar, ele juntamente com a professora Lúcia, me ajudou a me apaixonar pela perspectiva teórica de Bakhtin. Bom, a pesquisa que eu venho apresentar agora, ela vai fazer a interlocução entre 3 principais grandes campos teóricos, que é essa perspectiva dialógica dos estudos da linguagem, a partir do círculo de Bakhtin, os estudos da tradução e interpretação de língua de sinais, e fazendo a interlocução com os estudos da teatralidade. Como eu falei, a gente na concepção bakhtiniana, a gente vai pensar em enunciados. E esses enunciados, eles são uma unidade da comunicação, e eles são como um elo numa cadeia discursiva. Então, como eles são apenas um elo, a gente nunca pode esquecer o que veio antes e nem o que vem depois. Então, não há sempre... O enunciado ele não está isolado. Então, por mais que a gente faça um recorte para a pesquisa, ele não está isolado. E aí, por isso, eu digo que hoje eu vou trazer um pouco do meu mestrado e depois, na sequência, o meu doutorado, porque o meu doutorado não existiria sem a minha pesquisa de mestrado, né? E não existiria sem essas pessoas que vieram antes de mim, as quais acabei de apresentar e falar, que trouxe ali no slide anterior como referências. É importante dizer que a gente nunca fala sozinho, né? Então, a gente sempre fala com muitas vozes e muitas pessoas que nos antecedem. E aí eu vou trazer, então, aqui como um recorte, né? Esse enunciado dessa palestra, ele vai ser um recorte de uma parte da minha pesquisa de mestrado e uma parte da minha pesquisa de doutorado. Mas eu acho que era importante eu trazer aqui também a pesquisa que eu desenvolvi no mestrado, e aí vocês vão entender por quê, porque, como eu disse, a gente vive um contexto social histórico peculiar, que é o da pandemia, e aí ele fez com que a minha pesquisa se reconfigurasse completamente. Na minha pesquisa de mestrado, eu olhei para a interpretação para Libras no teatro, pensando que existem diferentes conceitos de interpretação. A gente tem a interpretação, a gente usa a palavra em português, interpretação, para diferentes conceitos. A gente vai pensar em interpretação como compreensão, em alguns momentos, né? Então, aquilo que você interpreta de algo que eu estou dizendo. Então, a interpretação de uma compreensão dialógica. Então, o que você entende daquilo que eu disse. A gente vai ter os intérpretes, atores, né? Que a gente fala assim, o intérprete cantor, aquele que canta uma música, ele é um intérprete daquela música. A gente tem o intérprete ator, que é aquele que atua, então, a interpretação que acontece no palco pelos atores. E a gente tem a interpretação, que é o conceito que a gente conhece, da interpretação simultânea, seja de língua de sinais ou de línguas orais, que é a interpretação de uma língua para outra. Então, que a gente está fazendo ali um processo de tradução, versando em tempo real, ali com a simultaneidade do acontecimento. E aí a minha pesquisa de mestrado foi e olhou para essa condição enunciativa dos intérpretes de língua de sinais quando estão em cena no teatro fazendo a interpretação simultânea. E daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho desse percurso da minha pesquisa. Bom, olhei para isso, para essa pesquisa, e aparece no meu mestrado a pesquisa sobre a interpretação que acontece a partir dos espectadores. Então, qual que é a compreensão dos espectadores? E aí, no caso dos espectadores surdos. Qual é a compreensão que esses surdos têm de um espetáculo que é interpretado em língua de sinais? Acontece que essa foi uma pecinha que ficou faltando na minha pesquisa de mestrado, porque eu não dei conta de, em 2 anos, olhar para tudo isso, e aí, por isso, eu continuo no doutorado, olhando para essa última pecinha-chave aí, né, que é a interpretação, a partir... Qual é a interpretação e como que é que esses espectadores surdos recebem esse espetáculo, como é a recepção por esses espectadores surdos de um espetáculo que tem interpretação para a língua de sinais. Então, a gente tem, nos estudos do teatro, quando a gente olha para o teatro, para os estudos da teatralidade, a gente vai pensar que
o teatro, ele depende da cena para acontecer, da encenação. O teatro, ele não é um texto. Ele não é um texto que está numa folha de papel, ele não é uma dramaturgia. E o texto dramático e a encenação estão também ali amalgamados, também estão ali unidos por aquele momento em que ele ganha vida, em que ele ganha corpo no palco. Assim como eu gosto de fazer esse paralelo, um texto é diferente de um enunciado. Quer dizer, um texto num livro, numa biblioteca, são apenas as palavras impressas naquela folha. Ele ganha vida a hora que ele é lido pelos seus leitores. Então, o texto ele é engessado, ele é preso ali e a palavra ali ela está dormindo até o momento em que ela é lida por alguém. Aquele texto ele já foi enunciado quando ele foi escrito por alguém que estava ali interagindo com ele, mas ele requer presença, ele requer pessoas lendo e experienciando aquele texto. Da mesma forma, o espetáculo. O texto dramático, ele está no papel, até o momento em que ele é encenado pelo corpo dos atores. E aí, quando a gente vai para a interpretação de língua de sinais, até o momento em que ele é interpretado pelos intérpretes de língua de sinais ali, naquele momento. E um outro conceito, assim, importantíssimo é de que a gente não pode isolar os enunciados de como eles foram produzidos, né? Então, daquele contexto de realização. Porque um enunciado, eu vou dar o exemplo aqui da frase estou com fome. Se a gente olhar as imagens que estão aqui nesse slide, a gente tem no primeiro bloco de imagens aqui, uma criança com um bolo de chocolate, colocando a mão para pegar um bolo de chocolate, e duas crianças que parecem estar em situação de rua, com a mão estendida pedindo comida. A diferença da frase enunciada por uma criança dizendo que está com fome, olhando para um bolo, e para uma criança que está com mãos vazias. Né? Há uma diferença de para quem a gente pede isso também. Se a gente está pedindo, se é uma criança falando para um familiar, um pai, uma mãe, um responsável, um tutor, ou se é uma criança falando para um desconhecido na rua. Então, a gente não pode isolar esse enunciado estou com fome de como ele está sendo produzido. A diferença também se a gente for olhar para pessoas adultas comendo um prato de salada, dizendo estou com fome, ou seja, ainda estou com fome, né? Então, a gente pode ter diferentes interpretações a depender de quem falou, o que, para quem e em qual momento aquilo foi dito. Então, é importante que a gente tenha isso na nossa perspectiva quando a gente for olhar para a nossa pesquisa também mais adiante, né? Então, quem enunciou, em que momento enunciou, quem recebeu aquele enunciado e em qual contexto de produção aquele enunciado foi proferido. Um outro conceito importante será o conceito de gêneros, porque a gente vai estar olhando especificamente para o gênero teatro, que foi reconfigurado por conta da pandemia. E os gêneros, também um conceito bakhtiniano, é que eles têm dupla orientação, eles vão apontar para fora e vão apontar para dentro, ou seja, eles vão apontar, a gente vai olhar para essa estrutura interna dos enunciados dos gêneros e também vai olhar para esse contexto social mais amplo, tá bom? Então, para poder a gente olhar para essa totalidade artística. Bom, seguindo aqui na minha apresentação, então, vou começar falando, como eu disse para vocês, da minha pesquisa de mestrado. Na minha pesquisa de mestrado, meu objetivo foi olhar para os intérpretes de língua de sinais. Então, nesse primeiro momento, eu não estava olhando para os espectadores surdos, apesar de que eles vão aparecer e vocês vão ver como o corpus acaba gritando, acaba pedindo para que eu olhe para eles, e aí eu vou acabar fazendo isso mais adiante no doutorado. Eu analisei, foram 4 espetáculos, né, que estão aí os folders de divulgação deles, um deles foi Hotel Mariana, A Princesinha Medrosa, Adeus Palhaços Mortos e Ida. São 4 espetáculos com temáticas distintas, e com formas de produção distintas também, o que também aparece muito fortemente na minha pesquisa. Porque, à medida que eu fui andando metodologicamente com o caminho da pesquisa, a partir do registro dos espetáculos, e aí eu vou contar para vocês um pouquinho mais adiante, eu fui percebendo que a forma como eles eram produzidos, eles alteravam consideravelmente a forma como os intérpretes estavam em cena, e aí, consequentemente, todo o processo
de autoria, de incorporação dos objetos, do que acontece na cena, na interpretação, tudo isso acaba sendo alterado por conta da forma como esses espetáculos são concebidos no que tange à acessibilidade. Bom, meu caminho metodológico foi de fazer, num primeiro momento, o registro dos espetáculos, depois eu faço a sincronia desses, eu faço um registro com câmeras, e aí toda a questão de olhar tanto para a cena como para os intérpretes de língua de sinais. Como eu disse, foi pré-pandêmico, então foi antes da pandemia, então a gente havia ali o teatro acontecendo mesmo. Depois eu faço a sincronia desses vídeos, porque eu captei a imagem da cena como um todo e a imagem da cena como somente das intérpretes. Eu captei essas imagens em 3 câmeras, mas quando eu fui fazer a sincronia dos vídeos, a imagem da terceira câmera foi descartada, porque ela confundia um pouco os dados e a análise dos dados. Eu acho importante dizer isso, porque quando a gente está no caminho de pesquisa, a gente planeja, mas às vezes o planejado na prática, ali na hora das análises, então não funcionou, e aí uma das cenas, a terceira câmera foi as imagens do registro foi deixada apenas para conferir uma outra informação, mas não são utilizados nas análises. Eu apresento os excertos em língua de sinais dessa forma. Para um dos espetáculos, eu faço como se fosse uma janela de língua de sinais, assim, na imagem, para poder mostrar a intérprete numa visão ampliada, porque não foi possível mostrar a intérprete na cena que estava muito escura. Então, se a gente for olhar aqui, nessa cena aqui que aparece o cubo, em volta desse quadrado roxo aqui, você vê que a intérprete está aqui nesse cantinho, mas eu senti a necessidade de ampliar a imagem dela, e aí, para isso, eu uso a segunda câmera com a qual eu registrei, neste espetáculo, e em 3 dos espetáculos, na verdade. E um dos espetáculos, que foi a Princesinha Medrosa, ele teve a sua concepção de acessibilidade planejada antes, e a intérprete, ela fazia parte da cena. Então, por mais que eu tenha tentado registrar com 2 câmeras ali, 3 câmeras no momento da interpretação, a intérprete se movimenta muito no palco, ela não tem um lugar fixo, então ela muda de posição durante o palco, ela fica de um lado, depois do outro, ela... então, eu acabei não conseguindo fazer essa câmera mais com zoom, então eu acabo usando apenas a cena como um todo, né, para as análises posteriores. Fiz perguntas, um questionário, apliquei um questionário com os tradutores e intérpretes que atuaram nesses espetáculos, e aí faço aí todo um caminho metodológico para olhar para esses questionários também, sistematizo essas perguntas em tabelas descritivas, né, sobre o espetáculo, sobre a atuação deles e sobre a concepção de acessibilidade. Para as análises, eu olho também para os folders dos espetáculos que foram distribuídos e como foi feita a divulgação desses espetáculos, o que é muito interessante, porque até isso mostra para a gente também qual que é o lugar ideológico da acessibilidade nesses espetáculos, e eu vou contar para vocês um pouquinho mais adiante, mas é importante dizer que, por exemplo, no espetáculo Hotel Mariana, que é o que eu trago aqui na imagem para vocês, não há nenhuma menção de que o espetáculo tem acessibilidade, ou que será apresentado com acessibilidade, e não há nenhuma menção a isso. Já no espetáculo A Princesinha Medrosa, como a acessibilidade foi concebida na sala de ensaios, e a intérprete fazia parte da cena, há os créditos, por exemplo, dos intérpretes, o nome da intérprete, quem que ela é, tem um momento no folder que diz que este é um espetáculo para ser escutado, lido, traduzido, percebido, intuído. Então, ele traz, assim, outras palavras, que ele não é um espetáculo só para ser assistido, ele é também para ser percebido, sentido. Havia toda uma preocupação de acessibilidade antes do espetáculo acontecer também. Então, vocês me ouvem? Eu não sei se eu estou sendo escutada, porque eu estou vendo a imagem travada do intérprete. Eu não sei se isso é a minha internet ou a de vocês. Você me ouve bem, Carlos? Tá me ouvindo bem? Tá bom. Então, posso continuar. Então, há uma questão com a acessibilidade do espetáculo, né? Então, isso mostra também de que lugar esses intérpretes ocupam nesse contexto todo do espetáculo. Bom,
Uma outra coisa que eu detecto é que os espetáculos acontecem, então, de formas diferentes. E aí vou pesquisar quais são os diferentes tipos de interpretação que existe. E como eu disse para vocês, eu sou arquiteta, né, de formação, então me interessava também olhar para qual a posição desses intérpretes em cena. Então, será que eles estão no palco, estão lá embaixo, estão no fosso, né? Se eles estão ali naquela parte abaixo do palco, qual a visão que esses intérpretes têm da cena, se isso vai influenciar ou não a como essa cena vai acontecer. E aí eu vou olhar para outros autores que já olharam para isso, e uma delas é a autora Nancy Frischberg, americana, que vai olhar para esse lá em 1990 para o efeito ping-pong, né? Que é o efeito em que o intérprete olha para ser o intérprete não, o espectador surdo, e aí a gente vê o espectador começando a aparecer na pesquisa de como ele olha para a cena e olha para o intérprete, porque o intérprete está deslocado da cena, está distante. Então o surdo precisa fazer um movimento de cabeça de olhar para um lado ou para o outro. Outros autores também vão falar sobre a frustração dos espectadores surdos de perder partes da cena ou de ter que fazer escolhas por olhar para a cena ou olhar para a interpretação, porque o intérprete não está inserido na cena. Então, ele precisa fazer uma escolha visual de para onde ele olha e de qual informação ele recebe. E aí é importante a gente lembrar aquilo que eu falei antes, de como o espetáculo teatral é um texto verbo-visual. Então, o Jean Carlos Gonçalves já diz isso, né, de que a cena teatral ela é essencialmente verbo visual e de que não há como a gente separar a cena daquilo que está sendo falado, do que é verbal, do que está sendo encenado pelos atores. Então, tudo em cena ali para a interpretação vai fazer diferença. Os efeitos sonoros, os efeitos luminosos, o figurino dos artistas, a posição deles em cena, a postura corporal deles, tudo isso são enunciados e são falas e são textos que estão sendo transmitidos através de outros suportes que não somente o da palavra, né? Então, que estão sendo transmitidos para compor aquela cena como um todo e para comunicar com seu espectador. E aí o intérprete, quando vai para a interpretação, muitas vezes vai interpretar apenas aquilo que é dito, o que é falado, e não consegue incorporar todos os elementos que aquela cena traz na interpretação. É humanamente impossível trazer tudo que está sendo feito através de tecnologia, de luz, de roupa, para o corpo de uma só pessoa, né, de movimentação. Então, é importante que o espectador surdo veja a cena e a interpretação ao mesmo tempo, que ele, da mesma forma como um espectador ouvinte ouve o que está sendo falado e vê aquilo que está sendo feito em cena, para o espectador surdo é importante ver tanto o que está sendo falado através da língua de sinais, como o que está sendo encenado. E aí, novamente eu vejo a imagem travada do intérprete e aí fico na dúvida se sou eu ou se é a minha transmissão ou se é a do intérprete, do Carlos. Eu vou aguardar um minutinho, alguém me dá um retorno. É o dele, viu, Cá? É o dele, Cá. Oi, tudo bem? Juliana, você me ouve? Tá. É do Carlos, né? Tá bom. Então, tá bom. Se tiver algum problema de internet, por favor, alguém pode entrar e me substituir e me avisar, tá bom? Para não ficar aqui falando sozinha. E também é importante que o público surdo também acesse, então eu prefiro ir aguardar, tá bom? Bom, então, e aí eu fui vendo que existem tipos diferentes de interpretação através de pesquisas e através da minha experiência, então faço esses desenhos ilustrativos para mostrar diferentes tipos de interpretação, então, ou quando a interpretação é lá embaixo, no fosso, ou quando ela é posicionada no palco, então, em qual lugar o intérprete está posicionado, ou se ele tem diferentes posicionamentos em cena, e aí dou uma comparada com as normas técnicas, ângulo de visão que o surdo tem da cena, né, do espectador, qual é o ângulo de visão que como ele consegue ver, e vejo outras possibilidades que estão aí nas bibliografias também, tá bom?
Nas análises, todos esses pontos que foram colocados, eles vão aparecer muito fortemente, e aí eu organizo aí, divido entre questões que estão mais relacionadas à autoria destes intérpretes e o quanto que aquilo que eu comentei antes, a forma como os espetáculos foram concebidos vão influenciar fortemente na forma como os intérpretes vão atuar. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, quando a acessibilidade vem como regra da instituição, os intérpretes, eles têm uma postura um pouco mais parada, um pouco menos de interação com os atores, porque eles não têm a possibilidade de interagir, até porque estão distantes da cena. Acontecem coisas do tipo, o intérprete sente a necessidade de olhar para trás, para poder ver o que está acontecendo na cena, né, porque ele não vê, ele está de costas para a cena. Um ponto que é importante, é importante frisar isso, que o fato de, no presencial, o intérprete estar de costas para a cena, fato este que é modificado quando a gente vem para a interpretação remota, porque a gente agora vê a cena de frente, porque a gente está de frente para uma tela do computador, então a gente tem um contexto diferente de produção, e que altera a forma como os intérpretes vão atuar. E quando a gente vê, por exemplo, o intérprete inserido na cena, ele já aponta, por exemplo, simultaneamente, ele interage com os atores, ele consegue fazer os movimentos dele sincronizados com os dos atores, porque ele tem uma postura de participação na cena. Então, aqui eu mostro um exemplo, por exemplo, da intérprete virando o rosto para tentar ver o que está na cena e tentar incorporar aquilo no que está sendo falado. E já nos outros, a intérprete consegue, quando a acessibilidade já foi concebida antes, ela consegue já olhar e dar risada, interagir, ela consegue olhar com outro corpo, né? Outro texto ali que acontece. Com relação à autoria também, acontece um ponto super interessante nos questionários, que as intérpretes comentam que elas se sentem, que elas estudam a partir de um texto dramático, mas como elas não fizeram parte dos ensaios, como elas não estavam ali participando do dia a dia do espetáculo até que ele aconteça, elas, no momento da cena, tem um dos espetáculos que é muito forte, que tem ele vai falar sobre a barragem de Mariana que se rompeu e de tantas famílias que foram dizimadas por esse desastre, que não é um acidente, né, que é um problema social que temos, mas aí tem todos os depoimentos dos familiares, dos sobreviventes desse desastre ambiental que aconteceu em Mariana, em Minas Gerais, e são confissões reais. As intérpretes se dão conta disso durante o espetáculo, elas se sentem completamente emocionadas pelo tom da voz dos atores ali, então elas não estudar o texto não as emociona, mas viver e fazer aquele texto, encenar aquele texto as deixa emocionadas ali, então elas também têm uma posição enunciativa naquele momento, não só de intérpretes, mas também de espectadoras, porque elas são emocionadas por aquele momento, então elas também estão vivendo aquele momento como espectadoras. Olá, Carol. Olá, professor. Só comprometido, 10 minutinhos, viu? Beleza. Tô chegando. Tá bom. E aí, outras questões que aparecem também são as questões da visualidade da cena, né, e de como as intérpretes incorporam objetos cênicos, efeitos de iluminação na sua sinalização. Então, o texto interpretado pelas intérpretes não é apenas um texto verbal, é um texto visual e que traz toda a visualidade da cena para dentro da interpretação delas. Bom, então, como eu falei para vocês, ficou aí esse lugar do interlocutor espectador para analisar na pesquisa de doutorado, né? E aí eu me deparei com um problema, porque eu comecei minha pesquisa antes da pandemia. E aí, quando a gente chegou, minha expectativa de olhar para o público do teatro, com um ano de pesquisa de doutorado, fundamentação teórica e etc., vem a pandemia e que praticamente faz com que o público e o local onde o teatro existam não exista mais. Porque o teatro vai envolver aí um texto, né, uma representação, personagens, uma cena, um local onde aquilo acontece e um público. Agora, de repente, o público não pode mais ir ao teatro e as salas de espetáculo são todas fechadas. Então, eu precisei
reconfigurar a minha pesquisa para pensar como olhar para esse público e de como, no fundo, essa interpretação que era simultânea, presencial e que tinha aquele corpo, texto, ali aquela presença, foi adaptada e quais foram as adaptações que foram impostas pela pandemia de Covid-19. E aí, então eu passo a olhar para a interpretação simultânea remota no teatro, e não só para a interpretação simultânea. Então, a gente adiciona aí mais uma camada de interpretação nesse sistema aí que eu mostro para vocês. Então, as questões de pesquisa que eu vou olhar são quais são as características que são variáveis e invariáveis da interpretação para Libras no gênero teatro, em tempos de isolamento social, porque algumas coisas foram adequadas, mas outras continuam iguais. Então, o que nesse gênero teatro mudou, foi adaptado, e o que nesse gênero teatro não mudou ou não foi adaptado? Será que o gênero teatro continua sendo teatro mesmo com a pandemia, né? Em tempos de pandemia, o teatro online ou o teatro que acontece online é a mesma coisa? Como essas reconfigurações desse gênero influenciam nas reconfigurações da nossa interpretação para Libras? E como essas reconfigurações são recebidas pelos espectadores surdos? Então, a gente saiu ali daquele teatro no palco para esse tipo de teatro. E os teatros aconteceram de formas distintas. Às vezes, alguns espetáculos teatrais foram gravados no palco, com palcos vazios, e aí depois esse material audiovisual chegou para o tradutor-intérprete para que ele gravasse uma tradução daquele material. Então, deixou de ser uma interpretação simultânea e passou a ser uma tradução. Alguns espetáculos aconteceram online pelo Zoom, com diferentes tipos de janela. Alguns espetáculos aconteceram online pelo Zoom, com retransmissão para o YouTube. Então, às vezes, os espectadores estão dentro da mesma sala do Zoom assistindo, e outras vezes estão como aqui, né? Então, que a gente está numa plataforma de transmissão e que as pessoas estão assistindo. Então, eu não vejo o público, eu não estou vendo. Em outros, eu posso ver o público, pedir para o público abrir câmera. Então, quais são essas diferentes configurações que existem? Eu faço um mapeamento dos diferentes tipos de teatro que aconteceram na pandemia, e as diferentes formas como os intérpretes atuaram, separados, juntos, qual era o fundo, né? Então, a gente vai olhar para outros aspectos. Então, meus objetivos são descrever essas diferentes formas de atuação do intérprete, olhar para essas características variáveis e invariáveis, analisar como o uso da tecnologia agora passa a reconfigurar, né, esse gênero, e quais são as implicações dessas reconfigurações na perspectiva do público surdo. Foram feitos através de questionários, e eu vou pular um pouquinho aqui para os dados para poder não estourar meu tempo, tá bom, professora? Eu estou ainda com as análises iniciais, né? Eu estou com algumas conclusões iniciais trazendo, mas algumas já a partir do recorte das entrevistas com os intérpretes e com os surdos, eu já consigo trazer aqui que algumas reconfigurações do gênero afetam, sim, a forma como os intérpretes vão interpretar. Eles trazem uma queixa de acúmulos de funções, então, de que antes eles só precisavam se preocupar com a interpretação e com a tradução do texto em si, mas agora eles precisam se preocupar com, por exemplo, infraestrutura, com a câmera, se a internet está funcionando. Então, o que aconteceu aqui com a gente agora, né? O Carlos teve um problema de internet. Então, além de se preocupar com a tradução daquilo que eu estou dizendo e com essa mediação de comunicação, ele também precisa se preocupar com se o enquadramento dele está correto, enfim, tudo isso. O trabalho em equipe, né, e a forma de apoio foi completamente reconfigurada, então os intérpretes precisaram se organizar de formas diferentes. A falta do público visível também afeta completamente, porque não há mais o feedback, né, do público e nem dos artistas, você não sente mais a energia ali das pessoas concordando. Então, eu não sei se a minha palestra agora está uma chatice ou se ela está super interessante. A gente não tem mais esse feedback, a gente consegue talvez acompanhar ali o chat no YouTube, mas a gente não sabe o que está acontecendo.
No caso dos intérpretes, então eles não sabem se, às vezes, a gente consegue pescar se o surdo está prestando atenção, se está olhando, se está se emocionando igual, se está interagindo, se riu com a piada, e aí, no caso da interpretação online, você já não tem mais esse feedback do público surdo. Uma coisa que eles falam também como um desafio é a questão do espelhamento, do posicionamento dos intérpretes, porque se antes ele precisava olhar para saber e poder fazer o processo anafórico, agora ele consegue ver, mas ele precisa fazer toda hora o espelhamento, que é assim, eu preciso saber de que lado, para que lado eu aponto, ou para que lado eu olho. Então, são outros desafios que aparecem. Os desafios que permanecem são os de negociação com os artistas, com os produtores, no que tange à presença do intérprete. Então, a gente antes tinha um problema de posicionamento no palco, mas agora a gente tem um problema de tamanho da janela, que não se quer mais um intérprete grande, quer que ele seja pequenininho, quer que use um fundo que apague mais, então eu comparo que o fundo preto com a roupa preta é como se fosse aquela luz fraquinha, né? Não quero que apareça. Então a gente tem esse tipo de dificuldade ainda com os produtores de teatro, né? Então são um desafio que continua de conseguir ter esse posicionamento mais efetivo na cena. E a questão da incorporação dos elementos verbo-visuais na tradução. Por fim, eu digo que com relação dos surdos, né, dos espectadores, eu ainda não terminei as análises, então ainda estou em processo de análise, descrição e transcrição das entrevistas que foram feitas, mas uma das questões que vem é que foi uma situação imposta e de que o teatro para os surdos, eles dizem muito claramente que ele perdeu o brilho do teatro, né, e a presença, que agora eles conseguem, como eles estão aqui, eles assistem e vão ali, cozinham alguma coisa e volta, mas a atenção ali, a presença naquele espetáculo, a imersão que o teatro vinha, foi perdida durante a pandemia, então há uma desvinculação com o gênero. E, para finalizar, a minha hipótese é de que essas reconfigurações não se caracterizam como desconfigurações, então é uma adaptação, mas isso não quer dizer que o teatro deixa de ser teatro, e mesmo com essas novas características e esses novos modos de existir, ele continua sendo teatro, né? Mas eles afetam, sim, porque não tem como a gente não ser afetado pelo momento histórico que a gente vive, pelo contexto social e pelas diferentes formas de produção desse enunciado que é o teatro. É isso, eu finalizo então a minha fala com isso, eu continuo ainda com muitas coisas para analisar e ainda nada do que eu falo hoje é final, então por isso eu finalizo com essa cabeça fervendo, assim, de que nada do que eu trago hoje é final ou ainda tudo em elaboração na pesquisa, tá bom? Acho que é isso, essas são as referências que eu usei na minha apresentação. E obrigada. Eu estava aqui tentando anotar algumas coisas, aí como temos certa dificuldade em anotar e prestar atenção, eu estava depois, agora você terminou, eu tentando entender o que foi que eu tenho escrito. Porque eu tenho essa dificuldade. Se eu estiver prestando atenção em alguma coisa e for parar para fazer qualquer outra, às vezes eu escrevi, quando eu percebi, estava escrevendo o que você estava dizendo. Eu disse, eita, não, mas não é essa questão. Enfim, eita, Carol, muito obrigado, foi muito interessante. Eu estava aqui, como eu falei, essa chave de escrever, muitas coisas estavam aparecendo na minha cabeça. Eu já fui intérprete também, intérprete de Libras. O meu time deu agora, tá vendo? Foi perfeito o tempo. Eu já fui intérprete de Libras e passei por algumas situações, né, e assim, recordei algumas delas e obviamente a situação da pandemia não é algo, acho que é novo para todo mundo. Eu não sei qual foi o centenário que vivenciou uma situação de pandemia uns séculos atrás, não tem essa realidade, mas assim, eu estava pensando em algumas coisas e apareceram algumas perguntas aqui também para a gente pensar e para jogar para você, para ver o que a gente consegue costurar e construir a partir dessas perguntas. Deixa eu colocar até um tempinho aqui para mim também. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui.
Arthur está perguntando assim, como você percebe a relação do TILSP, né, do intérprete, interpretando música, relação entre TILSP, cenário dos shows, sobretudo durante essa época de pandemia, o tradutor e intérprete de música, né, nos shows, como é que você percebe essa relação aí, esse corpo aí nesse momento da música? Excelente pergunta, Arthur, porque, assim, na verdade, assim como minha professora, Beth Bright, eu acredito que aquele enunciado do show, ele também, assim como no teatro, ele não é composto só daquilo que é cantado, né? Então, ele é composto também pela movimentação dos atores, pela movimentação dos artistas ali, de como eles estão, da postura deles, o cenário, né? Qual que é aquele cenário? Então, eu entendo que tudo isso deve ser considerado na nossa interpretação. Isso não quer dizer que eu vou ter que falar tudo que está sendo feito, mas eu preciso deixar com que aquilo me influencie quando eu vou interpretar. Então, o intérprete, né, que for interpretar. Porque a gente, às vezes, ignora, por exemplo, a gente está tão preocupado quando a gente está traduzindo ou interpretando uma música, que a gente está bem preocupado com a poética, mas a gente esquece que esse ator, ele tem um corpo, que ele está... Então, vou falar assim, se a música está falando de chuva, e faz diferença se o ator, na hora que ele está cantando, ele se esconde embaixo de um guarda-chuva, ou se ele se esconde da chuva, e se ele está falando da chuva, assim, ou se ele está curtindo a chuva. E a gente esquece de olhar para o corpo dos artistas, porque os corpos dos artistas nos dão essas dicas também, de qual que é a sensação que essa chuva traz, né, da música. Então, será que eu estou curtindo uma chuva de verão, que eu brinco no quintal, quando eu estou lá na minha casa? Eu me lembro da minha infância, de que eu brincava na chuva? Ou será que é uma chuva tempestade, que me deixa com medo? Então, o corpo dos artistas diz sobre isso, né? E a música, ela também, a música, o ritmo, a melodia, ela também traz essas sensações e eu acho que o intérprete tem que considerar isso na sua tradução, ele tem que incorporar isso na sua tradução. Se o clima é de festa, na live ali, né? Se o clima é de festa, eu tenho que estar no clima de festa, no meu figurino, na minha roupa. Se o clima é de... Enfim, eu acho que a gente tem que trazer, sim, esses elementos para o nosso corpo, porque o nosso corpo vai dizer tudo isso. Tem também mais uma pergunta interessante isso aí. Você falando da chuva, eu pensando, já pensou uma situação de música que envolvesse, por exemplo, o sentido de chuva e o intérprete está num calor escaldante lá, interpretando. Uhum. Assim, você falando, eu pensando nisso também, o quanto a relação espaço-tempo influencia naquele enunciado, pode influenciar naquele enunciado. Exatamente. Denise pergunta o seguinte, Carol, você percebeu por conta da pandemia que houve mudanças nos folders? A gente vê na pandemia que Bom, primeiro, acho que duas coisas diferentes a gente tem. A gente tem o folder, que era aquele folder impresso, né? Que era distribuído ali na porta dos espetáculos, que eles não existem mais na pandemia, né? Eles estão... Agora a gente tem os folders de divulgação. Mas eu percebo, Denise, que há uma diferença, sim. Eu vejo que há uma diferença na forma de veiculação dessa informação. Mas ele não deixa de ser um folder, um flyer, uma divulgação. Às vezes é algo que você vai baixar para assistir, para ler ali os créditos, né, para ver como que ele é. Não é mais impresso, mas ele continua existindo. Agora, o que eu percebo é que, agora com a pandemia, se a gente fosse fazer um comparativo, como eu fiz no meu mestrado, né, que eu olhei quando o espetáculo dá os créditos ou não dá. Então, esse problema ainda vai existir. Muitas vezes, quantas vezes a gente não vê que a interpretação para Libras não é divulgada? Ou quando é divulgada, ela é divulgada em letras pequenininhas. Parece aquele se beber não dirija, ou beba com moderação. Parece coisa de farmácia, tão pequenininho que a gente espera que o público surdo vá assistir, né? Então, ainda há uma expectativa do produtor de teatro de que o surdo consiga ver essa informação e assistir. Então, o que eu vejo como uma permanência é de uma questão de problema de divulgação das ações que estão sendo feitas, acessíveis, né? Então, a gente tem uma questão de divulgação, de formação desse público, de convite para que esse público participe do teatro, para que esse público venha assistir os espetáculos teatrais.
Então, o que eu vejo que não mudou muita coisa é que é uma questão dos produtores não se preocuparem com a formação desse público, com a busca desses espectadores, sabe? Então, há um movimento de divulgação da sua peça. Se vem público surdo ou não, eles não estão tão preocupados com isso. E é o que nos remete a uma questão interessante, porque se não há uma preocupação deles, de quem é a responsabilidade, né, de que esse público surdo venha? Como intérprete de língua de sinais, eu já vivi algumas situações em que os produtores esperam que nós, os intérpretes, sejamos os responsáveis por essa divulgação. E de que que a gente traga esses espectadores, né? Então, eu vou convidar a Carol, porque a Carol traz... Mas não necessariamente essa responsabilidade é do espetáculo, é da produção teatral, porque o público está indo para assistir o espetáculo, não está indo para assistir o intérprete. Então, ele quer ter uma experiência artística com aquela obra. E também faz pensar, será que realmente esse público está sendo convidado para esse lugar? Né? Se não há essa preocupação, existe esse convite? Exato. Está existindo realmente esse convite? Porque às vezes é só um símbolozinho, umas mãozinhas lá em azul ou em branco. Isso Exato. É um convite? E aí, então, isso é um convite? Só isso é suficiente, né? Então, e aí uma discussão que eu faço é exatamente essa, de que a forma como o espetáculo concebe a acessibilidade, eu nem vou falar a forma como o intérprete atua, mas a forma como ele concebe a acessibilidade. Quer dizer, quantas pessoas surdas estão envolvidas nesse processo, né? Eu não tenho dúvida de que um espetáculo feito por e com pessoas surdas tem um apelo muito maior para a comunidade surda de participação, de vontade de participar e de fruir aquela arte. Só colocar o intérprete não resolve o problema. E aí, uma das discussões que eu faço, que eu não trouxe aqui hoje, mas que eu sempre faço e que gosto muito de falar em palestras, é de que muitas vezes o que a gente vê é uma interpretação só de fachada, né? Que uma das autoras, a mesma que fala do efeito ping-pong, fala de uma interpretação simbólica. Ela fala que é uma interpretação só para colocar, é só por colocar, então é só para cumprir uma lei, ou é só para dizer que eu sou descolado e que eu tenho intérprete, ou para dizer que eu sou acessível, mas o meu interesse realmente é de que esse público frua aquele objeto artístico, se então eu preciso repensar a forma como eu estou concebendo a acessibilidade, porque da forma como está sendo, não faz com que a pessoa se sinta participante daquele espetáculo. Ela não acha que foi pensado para ela, é sempre um band-aid, é sempre um anexo, é sempre só, esquece sempre de última hora, né? O intérprete é sempre chamado de última hora. Prepara tudo, você se preocupou com luz, com camarim, com figurino, com tudo. E o intérprete... Meses de ensaio. Meses de ensaio, meses de preparação... E o intérprete é na véspera. E ainda você quer que ele ponha uma roupa preta, fique num fundo preto, lá no cantinho com uma luz bem espaçada, ou numa janelinha muito pequenininha. Então, que acessibilidade é essa, né? Interessante você falando sobre isso. Eu acho que essa pergunta também tem a ver. E só antes disso, eu lembrei de uma coisa. Às vezes eu via shows internacionais, você falou de uma pesquisa, né? Desse efeito ping-pong, né? E assim, a maioria dos shows que eu via nos Estados Unidos, geralmente a posição era essa, uma posição, como você falou no fosso, foi? E assim, que no caso, o espectador ia ter que fazer esse movimento sempre. E interessante, essa pesquisa que você citou foi da década de 90, né, se eu não me engano, e parece que ninguém discutiu assim, se realmente precisa mudar isso ou não, ou se está sendo mais adequado ou não, qual tem sido a sensação dos espectadores, porque até hoje eu volto e me olho shows, assim, como você falou que a pesquisa é dos Estados Unidos, eu vejo shows americanos às vezes e vejo que o movimento ainda precisa ser esse, porque há como se fosse nesse lugar abaixo, inferior, abaixo, na direita ou na esquerda, então a pessoa fica nesse movimento constante de... Eu, ouvinte, não sei, né? Eu estou ouvindo, mas eu fico pensando no surdo, como é que ele se sente ainda dentro desse efeito ping-pong, né? Uhum. E tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Arthur novamente coloca o seguinte, durante a tua pesquisa, doutorado, foi possível perceber, né, e se foi o escopo da tua pesquisa, uma ampliação da acessibilidade nessa pandemia? Acho que de alguma forma você já tocou, né? Houve uma ampliação ou não
para esse público, para essa situação de realidade virtual, né? Eu penso que eu não sei quantificar se houve uma ampliação. Eu não tenho dúvidas de que houve uma ampliação no sentido da visibilidade, né? Porque se viu muito mais esse intérprete. Exato, então, exato. Por exemplo, vou dar um exemplo das lives de música, né? Dos shows, o show da Marília Mendonça. Eu sei que ela já tinha uma preocupação com acessibilidade antes. Eu não sei se todos os shows dela já tinham intérprete de língua de sinais, mas na live ela ganhou uma visibilidade nacional. Então, ela ganha uma visibilidade muito maior. E não há mais como torná-lo invisível, o intérprete, como antes, que você podia torná-lo invisível. Há ainda um movimento de querer diminuir, de querer invisibilizar, né? De querer que não chame tanta atenção. Há esse movimento, mas, sem dúvida, a visibilidade que a língua de sinais ganhou durante a pandemia é inquestionável, é algo que ganhou mesmo, realmente. Eu acho que, se a gente for comparar, antigamente você não tinha essa visibilidade. As pessoas, às vezes, nem percebiam que tinha intérprete no teatro, elas iam e não viam. Agora não há como não ver. Exato. Então, talvez por esse lugar de visibilidade, talvez o acesso tenha sido maior, né? Porque alcançou mais pessoas, pelas pessoas estarem no conforto dos seus lares, né? Exato. E agora, por exemplo... Não para todo mundo, claro. Exato. E agora a gente tem também, assim, algumas plataformas, né, em algumas é possível diminuir, deixar o intérprete maior ou menor, e você tentar, e as pessoas têm esse movimento de querer que seja o menor possível, mas em muitas há essa equiparação do lugar do intérprete. Então, por exemplo, como a gente está aqui hoje, né, a gente tem essa equiparação. A minha janela foi o tempo todo o mesmo tamanho da janela do intérprete. O que para nós da língua de sinais é um ganho incrível, é maravilhoso que o surdo possa escolher também em algumas plataformas. Se você está no Zoom, por exemplo, o surdo pode, se quiser, ele pode pinar lá o intérprete e deixar o intérprete maior do que o ator, se ele quiser, né? Então ele escolhe a experiência que ele quer ter. Então são todas questões que a gente precisa refletir sobre e que alteram essa experiência artística também. É claro que numa transmissão do YouTube não há como, quem está regulando isso é quem está quer dizer, a gente já está escolhendo como a gente quer que o público veja, né? Mas em muitos momentos a gente vê essa equiparação um pouco maior, então a gente consegue ver muito mais essa questão do palestrante ou do show enfim, a gente conseguir talvez essa visibilidade mesmo, de estar na mesma sala que os atores, você estar no mesmo ambiente, quando antes a gente não podia nem passar perto do camarim, porque era um lugar sagrado, né? Porque o ator é famoso, e agora a gente entra com o e-mail, você vê o nome e o e-mail do cara ali. Então, mudou um pouco essa relação. Tem outra pergunta aqui. Max, ele coloca o seguinte: que informações a pesquisa traz acerca da intérprete que participam da cena, as que não participam dela? No caso, aquelas intérpretes que estão na cena ou que estão fora da cena, como você registrou, achou no mestrado, não foi? Isso, no mestrado. No mestrado eu trago um pouco essas comparações, assim, nos excertos que eu mostro na minha dissertação e em alguns artigos também que publiquei, que são essas comparações. Então, por exemplo, uma das questões é de a intérprete que participou da cena, para ela não há surpresas durante o espetáculo. Ela considera que todos os intérpretes, as apresentações são únicas, especiais, porque o público muda, né? Porque tem vezes que que as crianças riem de um jeito diferente, tem vezes que elas não riem, não acham graça na mesma piada, no mesmo texto que foi falado, tem dias que uma luz dá errado, tem dias que acontecem coisas da imprevisibilidade do espetáculo, e de que ele é único nesse sentido, né? Cada apresentação é única. Mas ela não tem surpresas no sentido de se emocionar. Ela já sabe o que vem, ela já sabe qual é a próxima fala, ela já sabe o que vai acontecer, ela sabe todas as falas de cor, praticamente. Quando que as intérpretes que participam esporadicamente, que vão para uma apresentação teatral, são surpreendidas pelo momento em que a cena acontece, né? Então, outro comparativo que eu faço e que ela traz isso é a questão de
conseguir fazer muito mais relação com o visual, porque ela consegue incorporar objetos, consegue trazer muitas coisas, porque ela está ensaiada, ela sabe tudo que vai acontecer. Então, ela consegue fazer isso de uma forma mais adequada para trazer a visualidade da cena para a língua de sinais. Nos meus rabiscos aqui, vou dar uma olhada se eu consigo interpretar, aproveitando o gancho da interpretação que você falou aí, dos sentidos de interpretação, eu estava pensando acerca, já, por exemplo, o intérprete que participa da cena, né? Então, eu acho que você mostrou uma imagenzinha e mesmo distante deu para perceber que a intérprete estava com um figurino que conversava e dialogava com os atores, né? Eu acho que isso mexe em alguns aspectos, por exemplo, mexe com a eterna discussão sobre a relação de neutralidade do profissional, tradutor e intérprete, né, que é colocada. Então, aí mexe também com a história dos adornos, né, assim, que a pessoa pode estar usando no momento, e como você usou falou sobre texto, sobre enunciado, e falou o corpo como texto, não foi na sua fala? E eu penso até que as roupas, os adornos, eles compõem, podem compor não só o texto daquele momento, né, daquele enunciado, dos enunciados daquele momento, também podem estar compondo os enunciados da existência daquele intérprete. Né? O que você comentaria sobre isso? Ou se a sua pesquisa tratou, pincelou, apontou algumas coisas sobre isso? Eu pincelei, sim, eu falei um pouco sobre isso, né, da questão dos figurinos, e especificamente, bom, eu nunca fui adepta 100% assim, intérprete tem que usar preto e tem que ser neutra, já como intérprete, eu já como tradutor e intérprete, né? Eu já acho isso, acho que a gente já está em 2021, acho que isso é uma discussão que, para mim, já passou, já é passado para mim faz tempo, nesse sentido, de que eu acho que a gente vai ter que sempre olhar para o contexto em que a gente está inserido, qual que é o gênero, né? É claro que eu não vou de abadá interpretar uma conferência jurídica, mas eu também não vou de terno e gravata interpretar um bloco de carnaval. Então é isso. Sim. Eu acho que a gente precisa desse equilíbrio. Então, eu já vi intérpretes indo de blusinha polo, fechadinha aqui até o final, calça, jeans, sapato no carnaval, no bloco de carnaval de São Paulo. Então, assim, eu já acho que ela está totalmente fora do contexto. Ela não soube se adequar ao gênero na qual ela está inserida. Então, a gente está no carnaval. Que clima de carnaval você está passando? Então, não pode. E aí, o contrário também é verdadeiro. E aí, a gente está no teatro infantil, por exemplo, e aí eu acho que o mínimo é a gente poder usar uma roupa colorida, pensar qual que é o figurino, como que os atores vão estar. Então, você comunica com a linguagem infantil também, você comunica com o seu corpo. Então, se o nosso corpo é suporte das palavras, aquilo que a gente veste, a nossa postura também vai falar muito sobre isso, né? Então, assim, eu já sou mais dessa linha. Então, eu já penso que os intérpretes... É claro que eu não vou usar uma blusa listrada se eu sei que diante da câmera o listrado vai dar o efeito de visão, pode cansar a visão. Eu não vou interpretar uma aula que eu sei que são de muitas horas com uma estampa que é cansativa, não é isso. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter esse bom senso, mas eu já sou, assim, totalmente contra a ditadura do preto e de que tem que ser, enfim, não sou dessa linha. E eu acho que na esfera artística a gente tem muito mais espaço de experimentação. Então, acho que é legal a gente poder experimentar e de poder tentar, desde que isso seja concordado com os diretores de teatro, com os produtores, né, com bom senso. Muitas vezes já vi atores que vieram falar comigo, por exemplo, eu fui fazer um espetáculo que ele tinha uma temática tinha muitas músicas e muitas referências afro-brasileiras. E era numa sexta-feira, onde as pessoas usam branco, e eles pediram para que eu não usasse preto. E então, eles me vieram com esse pedido. Então, eu acho que tem, às vezes, também uma questão de respeito à obra do artista, aquilo que você vê. Então, eu não vejo, se para todo mundo, né? Todo mundo está de branco, eu vou entrar de preto?
Interessante. Usar um branco para poder casar ali com a estética daquela obra, com aquilo que aquela obra quer comunicar. Então, acho que a gente pode, sim, romper com alguns paradigmas aí. Com relação aos adornos, eu acho que tem que pensar o que atrapalha na sinalização e o que não atrapalha. Então, adornos que são da parte da cintura para baixo, por exemplo, acompanhei um espetáculo de duas surdas atrizes que elas usam adornos aqui na saia, no avental, e que os adornos fazem parte daquele figurino delas. E não atrapalha em nada. O entendimento, daqui para cima, elas estavam super limpo, assim, né, o figurino, no sentido de tinha pequenos adornos nos ombros, mas que compunham aquele objeto estético. Sim, então, sim. Eu acho que se ele compõe um objeto estético, eu não vejo problema nenhum. Interessante, essa relação de composição também, né, professor Fábio, vamos ser super sinceros, os surdos, quando estão palestrando, usam roupas super estampadas, e a gente entende perfeitamente tudo que eles estão sinalizando. E agora não morremos, né? A gente entende perfeitamente. Então, acho que também tem um lugar do lugar de quem está falando, enfim, né? Talvez tenha sido talvez esse processo de higienização, de neutralidade, construir um lugar fictício e as pessoas vivem subjugadas a esse lugar, né? A roupa, a conduta, tudo. Até o corte de cabelo, enfim. Inúmeras situações você fica naquele espaço, então você fica preso, subjugado às leis daquele espaço. Né? E leis criadas de um fictício, né? Quando você fala isso, por exemplo, os cortes de cabelo, ter que estar com o cabelo preso, eu acho que a gente recai num lugar de você também querer padronizar, sabe? De você querer padronizar todos e não aceitar a diversidade de pessoas. Exato. Tem pessoas que têm o cabelo black, quer deixar black, e faz parte da identidade dela, e tá tudo bem. Então, assim, eu acho que a gente tem é um texto, né? Cuidado, é um texto, exatamente, é um texto, e é quem eu sou, eu não quero mudar eu não quero mudar quem as pessoas são, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E assim, eu sempre penso, nunca, eu acho que a gente não é neutro, não adianta a gente ser neutro, a gente tenta passar como intérpretes a mensagem que o outro está passando, mas isso sempre vai nos atravessar e sempre vai perpassar quem nós somos. Então, da mesma forma que eu falei, a gente não pode isolar o enunciado. Aquele enunciado "estou com fome", né, que eu dei o exemplo, ele vai depender de quem é, de onde eu estou falando. Para quem se diz, né? De quem diz. E se eu hoje estou com fome, eu vou dizer de um jeito diferente, com uma ênfase diferente. Circulou recentemente agora, acho que na internet, né, de um intérprete que, enquanto está interpretando uma fala sobre a Covid-19, se emociona e chora. E é isso, nós somos humanos, isso tudo perpassa quem nós somos. Então, não há essa neutralidade. E você falou de feedback também, né? Assim, a ausência de um público, né? Aí você usou a expressão, não tem mais aquele feedback, ou não tem tanto aquele feedback que teria no corpo presente. Então, assim, se há um feedback, demonstra claramente que não há neutralidade nessa relação, né? Um rosto que demonstra entendimento, rosto que demonstra confusão, interfere diretamente no que está sendo dito, né? Ou interpretado naquele momento, né? Então, não tem como você fugir. Quantos intérpretes já não refizeram sua fala porque viram a expressão no surdo de e você refala, você refraseia, você retoma em algum momento algo que você acha que pode não ter ficado claro, porque nós somos pontes de comunicação, né? Nosso objetivo no nosso trabalho é de fazer essa ponte comunicativa. Então, se eu quero passar o todo da cena, eu preciso me preocupar como eu vou ser essa ponte comunicativa para essas pessoas, se eu não tenho, se eu estou esbarrada numa tal neutralidade ou num apagamento, né, da minha apagamento. Inclusive, Denise fala sobre apagamento. Ela fala assim, você concorda que os tios que atuam nessa área possuem um corpo, ela bota invisível? Então, eu concordo, e eu acho que, assim, que tenta ser invisibilizado, né? Então, é isso, eles tentam invisibilizar o nosso corpo ali em cena.
A luz, né? O fechamento. A luz, o fechamento. E na minha pesquisa isso aparece também, que a maneira como a gente também é recebido pelo grupo de teatro, a gente eu me incluo porque eu também sou uma intérprete que trabalha bastante no teatro, mas pesquisei outros intérpretes, né? Mas a maneira como os intérpretes são recebidos pelo grupo de teatro também vai fazer diferença de como eles se posicionam. Quantas vezes teve um dos espetáculos que eu fui super animada para interpretar, estava super estudada, assisti o vídeo, um registro do espetáculo, bem preparada. Quando eu cheguei lá, a produtora falou: olha, a gente está querendo entender como a gente vai fazer, você não pode fazer lá no fundo, aí você não pode nem chegar perto do fulano de tal, que era um ator famoso, porque era global, aí você não pode isso, você não pode aquilo. Ela foi falando tanto que quando eu fui interpretar, eu me peguei interpretando pequenininha, sem nenhuma alegria por aquele texto que eu estava tão apropriada dele. Quer dizer, ela me desanimou, né? Assim, todo aquele contexto, sabe, que todos os problemas que eu vivi antes de ir para a cena me fazem com que eu já não sei mais se eu posso esticar muito a mão, porque eu posso atrapalhar. Ela fez eu fazer um ensaio, se a minha mão ia atrapalhar o ator de fazer o monólogo dele. Na hora eu pensei, poxa, se ele é um ator tão famoso, global, maravilhoso, vai fazer um monólogo de Shakespeare aqui e tal, e ele é tão bom assim, ele não pode se atrapalhar com uma pessoa ali no cantinho, no escuro, mexendo a mão. Senão ele vai se atrapalhar com o público, com a plateia, né? Então, só para a gente pensar que todas essas coisas influenciam. Se eu tivesse sido super bem recebida, se o ator tivesse me levado lá no camarim, perguntado se eu tinha alguma dúvida, a nossa interação seria outra. A minha vontade ali, minha energia seria outra, né? Agora, se eu sei que tem um cara de cara feia para mim, dizendo que não queria que eu tivesse em cena, eu já vou interpretar de outra forma. É interessante. Isso apaga, isso é um movimento de apagamento seu, um movimento de apagamento do movimento de acessibilidade, né? E também de apagamento do outro, do espectador também, porque ele perde essa informação que viria em uma outra forma, em outra clareza, né? Porque o ser não neutro, né? Que chegou lá, no caso, no caso você, sofreu toda essa pressão. E uma outra coisa também do não neutro, né, que também a gente está o tempo todo internamente concordando ou discordando. Sem dúvida, enquanto eu faço a minha palestra aqui, que eu estou falando sobre os intérpretes, sobre interpretação, os intérpretes que estão atuando estão na cabeça deles, além de fazendo essa ponte comunicativa, eles estão também concordando ou discordando, dizendo, é mesmo, não. Então, se eu não concordo com nada do que está sendo dito, se aquilo mexe comigo, se aquilo mexe em alguma ferida minha ou com alguma experiência minha, também vai afetar a forma como eu vou produzir em língua de sinais. Então, em Bakhtin, principalmente, né, nessa perspectiva teórica, não tem como a gente não ser afetado pelo outro, porque os enunciados se dão na relação. Verdade. Max tinha colocado aqui também, perguntado sobre a questão do quantitativo do público, público surdo durante esse período da pandemia. Nos dados que você coletou, já conseguiu visualizar isso, assim, até onde você pegou? Você já teve alguma coisa? Não foi? Não tive condições, assim, de fazer uma pesquisa mais qualitativa, nem antes, nem depois. A minha pesquisa foi muito mais qualitativa, né, de olhar para essas questões mais subjetivas do que quantitativas. Mas uma coisa que aparece mesmo é essa angústia tanto dos intérpretes de terem que ser responsáveis por convidar esse público. Também existe uma angústia das instituições culturais, e na minha pesquisa de doutorado eu cruzo também com entrevistas com produtores culturais, então eu tento cruzar esses diferentes discursos, né, de produtores, atores, surdos, intérpretes, para poder tentar encontrar aí quais são os pontos de consonância e dissonância, e há uma expectativa dos produtores de teatro de que o público surdo venha, né, e de que a gente pode fazer para que o público venha, mas ao mesmo tempo muitas vezes não há um movimento efetivo de que eles venham. Entendi. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu pincelei aqui. Eu acho que a gente costurou bem o que você foi colocando sobre esse corpo, né, presente, esse lugar fictício de neutralidade, não,
o feedback ou não, né? E eu pensei aqui, eu rabisquei, se você visualizava algum limite, né, entre que você falou do bom senso, talvez já esteja respondendo isso, mas se você visualiza algum limite entre o texto que é dito e interpretado e o texto, o corpo daquele profissional intérprete, se algum lugar ou alguma fronteira que você diz, olha, existe uma fronteira aqui entre esses textos que estão em confluência aí. Eu não consigo encontrar fronteiras porque eu vejo eles como amalgamados, eles como juntos, né? Então a comunicação se dá como um todo. Ela não é, a gente não olha fracionado, a gente olha para o todo. O texto do teatro ele é um todo. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, se foi isso que você quis dizer. Não. Quer dizer, eu estou compreendendo que você entendeu a pergunta. Aí, pelo menos, está me respondendo. Tá bom. Eu estou enxergando essa corrente que você falou, essa concatenação aí de cenário, contexto, texto e aquele corpo que também que faz parte daquele lugar. E aí, quanto mais o intérprete ele fizer parte daquilo e tiver menos fronteira entre o intérprete e a cena, quanto mais fluida essa fronteira for, quanto mais casadinha ela for, mais o espectador surdo vai poder ver aquilo como um todo. E aí ter a experiência artística, de gostar ou de não gostar, de se sentir afetado por aquilo, ou de como aquilo afeta, né? O afeta. Então, eu acho que quanto mais dentro da cena e dentro do processo o intérprete está, mais a gente consegue ter quanto menos fronteiras, melhor. Porque na cena teatral, eu entendo que não há essa fronteira, que a cena se dá como um todo, ela é um enunciado inteiro. E aí, se a gente tenta dividir, é sempre uma tentativa nossa de colocar... É que a gente sempre quer colocar nas caixinhas as coisas, né? Para poder entender e poder... e tanto que, mesmo na tradução e na interpretação, a gente divide a caixinha da tradução e a caixinha da interpretação. E aí, às vezes, eu digo, olha, será que no teatro é mais tradução? Porque a gente estuda o texto, a gente está ali, se eu fizer várias vezes aquele texto. Mas tem uma camada de interpretação também, porque a gente está ali na interpretação simultânea no momento que a cena está acontecendo. E tem uma camada também de atuação, porque eu estou atuando ali, eu preciso incorporar aqueles personagens. Então, a gente tem tantas camadas que a gente tenta dividir ali o que é o quê, mas, no fundo, é tudo ali, é o momento da enunciação que vai dizer, né, o quão mais eu tenho daquilo outro. Eu não sei se eu te respondi, mas... Eu fiquei satisfeito. Você falando aí, eu estava pensando... Agora, deixa eu ver se fugiu. Sim, se você também... Eu não sei se você tocou nesse aspecto ou você tem alguma opinião sobre esse aspecto. Se existe, talvez tecnicamente, não sei, alguma diferença entre a interpretação nesse universo mais artístico e fora dele, num outro espaço que não seja um espaço que a gente poderia considerar mais artístico. Por exemplo, talvez uma sinalização mais expansiva ou não. Você falou daquela peça, aquele espetáculo que a intérprete ela ficava se movimentando, eu achei muito interessante isso. Ela ficava circulando, né, naquele espaço, eu achei muito interessante. Então, eu acho que isso deu um movimento de incorporação mesmo, né, no cenário. Mas você visualiza ou pontuou já alguma coisa sobre essa questão de se há ou não alguma diferença de interpretações? Essa não é uma pesquisa que eu faço, mas muitas outras pessoas fazem essa pesquisa na área do teatro, né? A gente tem aí outros pesquisadores como que já apresentaram, fizeram palestras, enfim, sobre essa atuação. O Virgílio, de Brasília, da UNB, que está nos estudos da tradução. Eu acho que o sinal dele é assim, se eu não me engano, assim, acho que é um V passando na cabeça. Ele cunha um termo que é o traduator. Sim, já vou falar. E aí então ele fala muito sobre isso, né? Sobre nesse contexto, nessa área, há também essa camada de tradução e de atuação. Tem outros pesquisadores que vão falar sobre assim, que é um processo de tradução com criação, vamos pensar o corpo
o corpo do intérprete como texto, ator. Então, tem várias terminologias, né, que as pessoas vão pensar e discutir. Não é a discussão que eu faço, mas eu entendo que o nosso corpo é o suporte do nosso texto. Então, o suporte do nosso texto em língua de sinais é o nosso corpo, da língua também falada, porque nossa boca é produzida, né, a língua oral também é produzida pelo nosso aparelho fonador. Então, eu não consigo ver o corpo desassociado daquilo que a gente diz. Né? Mesmo em língua oral. A gente diz com entonação, a gente diz sorrindo, a gente diz chateado, a gente diz a mesma frase dita de formas diferentes, a mesma composição linguística, no sentido de as mesmas palavras e os mesmos sintagmas podem produzir efeitos diferentes se ditos de formas diferentes e por corpos diferentes. Então, agora, eu penso que sim, na esfera artística a gente tem um pouco mais de expansão corporal, respondendo assim objetivamente a sua pergunta, permite e pede. Acho que o gênero pede isso. Se eu tivesse no teatro presencial, e aliás, uma das coisas que as intérpretes reclamam nas entrevistas que eu faço é isso, se eu estivesse no presencial, eu tinha essa tridimensionalidade do visual, eu tinha um espaço eu não atuo só nesse quadradinho aqui, eu tenho um espaço de corpo também. O pé não seria o pé, uma coisa assim, você usaria o seu pé mesmo. Poderia montar o pé mesmo, sabe? E aí, quando a gente passa para um suporte como esse de câmera, a gente tem uma limitação, né? De tamanho, de enquadramento, da plataforma, de corpo, de visualização, de bidimensionalidade, a gente está numa tela. No presencial, se a gente tivesse presencial, a gente ia ter... O público pode sentar muito distante, então o fato de eu sinalizar maior um pouco é melhor. As soletrações não funcionam muito bem, principalmente se eu estou num auditório muito grande, porque a acuidade visual não permite com que eu veja detalhes muito pequenos. Então, é necessário uma sinalização um pouco maior. Se eu não me engano, é uma autora americana que fala isso, que chama Gebron. Não vou lembrar o ano exatamente, mas na minha pesquisa de mestrado eu cito ela e coloco isso especificamente, que ela fala sobre isso, sobre a sinalização ser um pouco mais expansiva. No entanto, já numa plataforma online, a gente tem uma mudança disso, né? É verdade. Carol, eu estou olhando aqui os comentários, o pessoal só elogiando, todo mundo adorou a nossa conversa, adorou a sua fala. E, assim, realmente foi muito interessante. Eu torno a agradecer, né? E também, assim, além de agradecer, fiquei muito feliz pela sua simpatia em falar conosco, né? Em como você lidou com esse primeiro momento, esse primeiro ciclo. E, assim, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a Ju, que está interpretando agora, ao Carlos também. Eu acho que, assim, eu não vejo mais perguntas, eu acho que a gente poderia encerrar. Agradecer também o pessoal que participou, tanto com perguntas, com comentários, elogios, como um todo, nessa nova modalidade, né? Nova, assim, nova velha, porque já está ficando velha, a gente já viu tanta live, né? Já participou tanta live, tantas situações assim, mas ainda é uma situação que parece que cada momento gera experiências diferentes, principalmente quando a gente envolve a língua de sinais, né? Então, assim, gera situações e contextos diferentes até. Então, assim, agradeço a todos e todas que participaram, a todos também que participaram. Eu penso que é isso. Então, como eu já falei, a gente vai se encontrar novamente com outros maravilhosos palestrantes, assim como a Carol Fonuin também, que, assim, que teve, como é que eu posso dizer, a paciência de fazer esse grande recorte, né? Porque imagina, fazer um recorte de uma parte do seu mestrado, fazer um recorte de uma parte do seu doutorado, que ainda está em processo, dá trabalho, porque você fica pensando, meu Deus, tanta coisa para me dizer, o que eu posso selecionar para apresentar de forma tão clara, né, e objetiva. Então, agradeço e espero que tenha sido boa essa experiência para todo mundo, e é isso. Obrigado. Obrigada, eu que agradeço, gente. Alguma coisa final você quer dizer? Não, quero só agradecer os intérpretes maravilhosos que atuaram, agradecer as pessoas que comentaram, que fizeram perguntas e que vieram para esse diálogo, né, com a gente, que faz toda a diferença. Então, obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade e estou à disposição.
Carol, com certeza, essa sua fala vai ser ponte para outras discussões dos próximos, dos 2 outros próximos encontros que a gente vai ter ainda. Obrigadão, beijão e abração a todos, viu? Tchau, pessoal. Beijão, abração.